Olá, meus respeitos. Nesse vídeo eu quero tratar com vocês de um tema que teve muito destaque essa semana, que foi o tema da redação do Enem 2024, né? Foi os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Veja, o Brasil ele tem uma herança africana histórica, né? Que começou desde o processo de escravidão de seres humanos, que aqui foram trazidos à força, né? Aquele sequestro, e através deles, quanto mais pessoas chegavam, mais cultura traziam, mais tradições, mais seu legado se espalhava, né? Tanto que a contribuição deles formou esse país, contribuindo na cultura como na música, na dança, na culinária, no idioma, e também na religiosidade. E quando a gente se depara, né, com um tema como esse, é importante a gente parar para refletir um pouquinho, né? O Brasil, ele tem historicamente faz um apagamento, né, de todas essas tradições, né, dessa cultura, dessa religiosidade, dessa herança africana, né? Sofre muito com o racismo estrutural, que a partir dele surgem outras vertentes de racismo, como o racismo religioso, que nos afeta, né, e nos persegue constantemente, né? Encontrar numa redação do Enem um tema como esse é de fato de grande relevância para a comunidade, né, negra, para a comunidade de povos de terreiro, porque a gente começa a ver mudanças, né, aspectos dos quais começam a ser debatidos, né, de forma mais crítica pela sociedade, né? Porque, de fato, o que essas culturas sofrem é marginalização, apagamento, falta de representatividade, né? Historicamente, são desigualdades sociais, desigualdades raciais que acabam sempre fazendo parte, né, dessa contextualização. Então, quando a gente vê que um tema como esse gera muitas críticas, né? A gente começa a ver pessoas falando que é um tema polêmico, ou é um tema irrelevante, poderia se colocar outros temas que possam ser mais relevantes para uma formação, né, para uma profissão, algo assim, mas esquece que a gente precisa tratar de assuntos como esse por causa do racismo, né? O quanto ele é historicamente estruturante na nossa sociedade. Então, a gente precisa combater essas críticas quando vem um tema com esse no Enem. O Enem é uma das principais portas hoje para acesso à faculdade. Então, ele é um tema desse desafia os estudantes para pensar criticamente, né? Estar preparado com temas que fazem parte, né, da sociedade e que estão aí sendo um desafio, né? A forma de combate ao racismo, a forma, como valorizar melhor essa herança africana, como respeitar melhor, né, a pluralidade, a diversidade religiosa. Então, pensar num tema como esse é pensar sobre o racismo, pensar sobre as desigualdades. Foi muito importante, né, ver esse tema sendo proposto e que aí começa a mover um pouco aqueles que estão acomodados, né, o sistema educacional também, né, porque a gente acompanha que a Lei 10.639 e a 11.645, elas estão aí já há muitos anos, mas ainda não estão sendo muito ofertadas no currículo escolar nas escolas, né? Muitos trabalham a temática às vezes só em novembro, ou no 13 de maio, ou muitas vezes acaba sempre passando. Ah, não dá tempo, é muito conteúdo, né? Sempre tem alguma justificativa para que a temática ela fique sempre superficial, né? Rasa, ou nem sempre é apresentada de forma certa. Então, a gente que sempre está acompanhando a parte da educação, né, no estado do Paraná, a gente vê que isso vai criar um despertar, né, de poder olhar mais para esse conteúdo e estar colocando em sala de aula temas como esse também, né, pensando que
numa prova como o Enem pode cair alguma pergunta, uma questão, ou mesmo a redação, né? E aí, se o aluno não está preparado, ele vai ter aí uma falha, né, na sua desempenho quanto à redação. Então, é importante também porque já na escola, trabalhando esse tipo de tema, vai estar colocando em prática o pensamento crítico, né, dos alunos, fazendo com que eles comecem a refletir, pensar sobre as desigualdades sociais, pensar sobre a diversidade religiosa, o respeito, pensar sobre o racismo estrutural e todas as formas que ele acaba se multiplicando, o racismo religioso, o cyberracismo, o racismo recreativo, enfim, né? O aluno começa a pensar criticamente e sai desse sistema de educação bancária que Paulo Freire já nos apontava, né? Que acaba fazendo uma formação do aluno qual não se coloca muito a ele pensar, pelo menos vai depositando conteúdo ali, fazendo com que ele fique absorvendo, acumulando, né, esses conteúdos, os quais acabam não tirando dele esse foco de fazer o pensamento crítico e fazer uma reflexão sobre os temas, né? Então, a gente espera que após esse boom, né, esses comentários, essas discussões sobre o tema do Enem, que a sociedade como um todo possa refletir melhor, né, sobre o assunto, como é importante acolher esse assunto no diálogo respeitoso em sala de aula, né, nas famílias, com os amigos. Acredito que a gente falar assim sobre a valorização da herança africana é muito importante, porque a luta antirracista ela tem que ser de todos nós, né? É de todos nós para a gente poder aí ter avanços, reconhecer, né, todo esse legado, essa contribuição maravilhosa que veio da herança africana e a gente poder aí cada dia mais diminuir um pouquinho o racismo. Muito axé.